Vamos dar continuidade à nossa leitura, leituras marxistas, capítulo 6º, inédito, Karl Marx, e o tópico é esse tópico, considerações suplementares sobre a subsunção formal do trabalho ao capital. Nós estamos aqui fechando esse tópico com o parágrafo 477, né? E é um parágrafo longo, mas nós vamos estar fechando esse tópico para, na próxima reunião, nós estarmos discutindo, aí sim, a subsunção real do trabalho ao capital, né? Informando que a subsunção real do trabalho ao capital é, de fato, aquilo que caracteriza o modo de produção especificamente capitalista, né? Quer dizer, não é a subsunção formal, é a subsunção real que vai caracterizar o modo de produção capitalista, né? O modo de produção especificamente capitalista. Então, é uma grande discussão, essa discussão que nós vamos estar entrando depois, sobre a subsunção real do trabalho ao capital. Inclusive, não é muita coisa, porque logo a seguir Marx vai discutir trabalho produtivo e improdutivo. Vocês estão vendo que nós estamos aí tratando daquelas categorias fundamentais para nós entendermos o processo de produção imediato do capital, né? Não nos esquecendo que nós estamos aqui num texto que é o texto que faz a ligação entre o livro 1 e o livro 2, né? Marx ainda está aqui tratando do processo de produção imediato, né, do capital, e ele está se dirigindo para o livro 2, onde ele vai já estar alargando o seu entendimento do processo de produção capitalista, né, que não se reduz apenas à produção, né, é a produção e a circulação, né? O livro 2 é o processo global, né, de circulação do capital, né? No livro 2, inclusive, ele já vai estar fazendo esse alargamento até para, no livro 3, ele já está tratando daquilo que é uma visão de uma totalidade, né, completa do capital social total, né, de todas aquilo que vai implicar mais adiante no entendimento da crise capitalista. Então, a gente entende que o capital é isso. O capital ele é um processo onde Marx ele parte do abstrato ao concreto, né, do simples ao complexo. Então, esse é o movimento dialético, né? Marx ele escolheu a dialética para fazer a apresentação do capital. Isso é que é interessante. É por isso que é importante esse entendimento dessa arquitetura lógica do capital, né? Para entender como é que esse autor ele está tentando, né? Uma tentativa de estar apresentando esse processo que ele é complexo, ele não é simples, né? Esse processo de reprodução do capital, né? A reprodução do capital ela não se reduz apenas à produção, né? Ou à circulação, né? Ou à distribuição, ou ao consumo, enfim. Quer dizer, nós estamos lidando com algo complexo. Então, depois, dito isso, né? Vamos fazer aqui a nossa leitura, e aí eu pediria, a gente pode começar aí com Eziel, se você conseguiu localizar, Eziel, esse parágrafo? Sim, professor. Aqui na página 101, né? O último parágrafo. Exatamente, exatamente, página 101. E aí é o seguinte, é um parágrafo muito longo, a gente pode estar lendo ele até em torno aqui da metade, você dá aquela parada, aí depois a gente passa aí a leitura para a Nissan, se ela não se importar, e aí a Sim, gente professor. fecha esse 477, né? Então a gente lê essa primeira metade e faz os comentários devido.
vamos lá na nossa leitura. Ok. O valor mais alto dessa capacidade de trabalho deve ser pago a ele mesmo e se expressa em salários mais altos. Há, portanto, grandes diferenças salariais dependendo de o trabalho particular exigir ou não uma capacidade de trabalho mais desenvolvida, o que envolve maiores custos de produção, abrindo, por um lado, um campo de ação para diferenças individuais e, por outro, proporcionando um estímulo para o desenvolvimento da própria capacidade de trabalho. Uma vez que a massa de trabalho deve consistir em trabalho mais ou menos não qualificado, e, portanto, a maior parte dos salários devem também ser determinada pelo valor da capacidade de trabalho simples, continua sendo possível para cada indivíduo com energia e talento particulares ascender a uma esfera de trabalho mais elevada, assim como permanece a possibilidade abstrata de que este ou aquele trabalhador se torne um capitalista e explorador do trabalho alheio. O trabalho escravo pertence a um determinado senhor. O trabalhador deve vender-se ao capital, mas não a um determinado capitalista, e, assim, dentro de certas esferas, ele pode escolher a quem se vender e pode mudar de senhor. Todas essas relações modificadas tornam a atividade do trabalhador livre mais intensa, mais contínua, mais ágil e mais habilidosa do que a do escravo, além de o tornarem capazes de uma ação histórica bem diferente. O escravo recebe os meios de subsistência necessários à sua subsistência na forma natural, que também é fixada em termos de tipo e volume, em valores de uso. O trabalhador livre recebe na forma de dinheiro, valor de troca, forma social abstrata da riqueza. Por mais que o salário não seja nada mais do que a forma prateada ou dourada ou cobreada ou de papel dos meios de subsistência necessários, nos quais ele deve ser constantemente dissolvido. O dinheiro funciona aqui como uma forma evanescente do valor de troca, como mero meio de circulação na representação do trabalhador, porém, a finalidade e o resultado de seu trabalho continuam sendo a riqueza abstrata, o valor de troca, e não um valor de uso determinado, tradicional e localmente limitado. É o próprio trabalhador que converte o dinheiro em valor de uso, compra com ele qualquer mercadoria, e como possuidor de dinheiro, como comprador de mercadorias, tem com os vendedores de mercadorias exatamente a mesma relação que todos os outros compradores. As condições de sua existência naturalmente o forçam, assim como o valor do dinheiro que ele adquiriu, a utilizá-lo em um ciclo bastante circunscrito de meios de subsistência. Ainda assim, no entanto, é possível alguma variação, como, por exemplo, os jornais que constam como necessidade de vida do trabalhador urbano inglês. Ele pode guardar alguma coisa, entesourar. Ele também pode gastar seu salário em aguardente, etc. Mas dessa forma, ele age como um agente livre, que deve responsabilizar-se por seus atos. Ele é responsável perante si pela maneira como gasta seu salário. Então, eu Pronto, acho aqui que, eu acho que a gente pode comentar, né? acho que sim. Porque está ficando muito interessante, mas fica aberto aí. Se alguém quiser emitir algum comentário sobre isso que o Max escreveu. É interessante aqui, né? Ele traz elementos de caracterização do trabalhador livre, do trabalhador assalariado, né? É, esse é um conceito interessante que o Marx emprega, né? Porque é, isso é meio que
digamos assim, é um conceito liberal, né, mas ao mesmo tempo é um conceito que faz sentido também nas categorias que o Marx utiliza, né, para pensar as relações de produção, o trabalho assalariado, né, como uma relação social de produção, né. Porque a ideia de trabalhador livre é uma ideia que se contrapõe ao trabalho escravo, né, que era, de certa forma, uma forma de trabalho onde o trabalhador, o produtor, era uma propriedade de um senhor, né? Ou seja, o produtor não era proprietário da sua própria força de trabalho, pelo menos, né? Nesse caso, o trabalhador livre, ele é livre porque ele também é um proprietário. Ele não é uma propriedade de outrem, né? Ele tem uma propriedade fundamental que é a sua própria força de trabalho, né? E aí o Marx ele apresenta, né, é, elementos constitutivos do salário, né, o custo de produção da força de trabalho, né, as diferenciações salariais, ele vai fazer o comentário aqui no início, que elas se manifestam como expressão também dessas diferenças de custos da produção da força de trabalho, né? Por exemplo, qualidades de trabalho diferentes, que produzem valores de uso diferentes, né? Existe, por exemplo, custos de formação, de treinamento, né? De uma educação do trabalhador para fazer algumas atividades de trabalho mais profissionalizada, mais técnica, mais especializada, por exemplo, né? Mas o Marx também usa como referência fundamental para compreender esses custos de reprodução da força de trabalho, o conceito de trabalho simples, né? Ele se refere aqui ao valor da capacidade de trabalho simples, como uma unidade, digamos, de referência para pensar o trabalho mais complexo, o trabalho mais qualificado, né? Por exemplo, o trabalho de uma de um professor, né, equivalente ao trabalho simples, por exemplo, de uma pessoa que trabalha, né, numa atividade manual da indústria, né, que faz um serviço não qualificado, um serviço sem especialidade, sem complexidade, uma tarefa simples e repetitiva, né? Isso é um trabalho simples, é, vamos supor, trabalho de um professor equivale 4 vezes o trabalho de um trabalhador que executa uma tarefa simples, né? Então, são alguns parâmetros para pensar esse valor, né, da força de trabalho, e esse valor é o salário, né? Ele coloca aqui que o trabalhador livre, ele recebe na forma de dinheiro forma social abstrata da riqueza, né? Ele recebe o salário nessa forma, ou seja, o, o escravo, ele recebe os meios de subsistência na forma de valor de uso, ele usa o termo, né, na forma natural, ou seja, são os produtos para satisfazer a necessidade. O escravo não recebe salário, ele não recebe dinheiro, né, ele tem meio de subsistência, porque é como se ele fosse uma máquina, né, ou um animal, né, que é alimentado, ou que aqueles meios de subsistência aparecem para o escravo como se fosse assim, um insumo de um animal ou de uma máquina, por exemplo, né, que é propriedade de um terceiro, né? Ele é uma propriedade de um terceiro, ele é como um animal é propriedade de um fazendeiro, ou uma máquina, né, de um industrial. Mas o assalariado, ele tem acesso a esses meios de subsistência a partir de uma relação monetária, né? Ele tem uma propriedade que é a sua força de trabalho, e no uso dessa força de trabalho no mercado, né? Nessa relação mercantil que ele vende a sua força de trabalho, ele recebe salário, ele tem acesso aos meios de subsistência a partir de um pagamento que se faz na forma de dinheiro, uma riqueza abstrata, o representante geral da riqueza, né? Isso que se constitui, né, a forma dinheiro. E ele coloca, né, forma prateada, dourada ou de papel, né?
Mas o dinheiro, nessa relação, ele funciona como um mero meio de circulação, né? É interessante que, quando o dinheiro funciona como meio de circulação, a gente pode pensar até na produção mercantil simples, que é uma produção caracterizada por um circuito que é distinto da produção propriamente capitalista, ou seja, a finalidade da produção é o valor de uso. Você tem dinheiro, você tem produção de mercadoria, mas não é produção capitalista. É uma produção de mercadorias, né, porque a finalidade não é o valor de troca. Então, a finalidade do valor de uso, nesse circuito, o dinheiro ele opera simplesmente como meio de circulação, né? Já no processo capitalista, né, porque a relação salarial ela está nesse circuito, ela é uma relação em que o trabalhador ele usa o dinheiro como para comprar os seus meios de subsistência, né? O dinheiro ele expressa o valor da força de trabalho nesse caso, né? E ele troca esse dinheiro pelo valor, pelos meios de subsistência que equivalem ao valor, né, da sua própria força de trabalho. Aí O Egel, Oi, é interessante o que você está falando, mas eu vou te colocar aqui uma questão. É certo? um exercício, né? É um exercício para você. A partir desse modelo que o Max faz aqui de análise que você está comentando, né? Uhum. Que é muito interessante que você colocou aí, mas eu te perguntaria, como é que você analisaria, por exemplo, o trabalho, o trabalhador livre do motorista de aplicativo? Nesse caso, olha só, eu estou lhe provocando para você refletir a partir dessas categorias, né, que você está comentando aí. Você quer se arriscar a fazê-lo? Não, pode ser, pode ser. É, é, o meu entendimento é que, fundamentalmente, o trabalhador de aplicativo, né, ele é um trabalhador livre também, nesse sentido pleno aqui, de proprietário da sua força de trabalho, né, e é uma configuração que ela está, digamos assim, um pouco distante desse princípio teórico, é complexo, né, a gente elaborar essa forma, porque eu diria assim, não está no mesmo nível de abstração, você precisa de algumas mediações, né, para elaborar isso, né, mas eu acho que, assim, você pode dizer, é salário ou não é salário, tem argumentos para dizer que é e tem argumentos para dizer que não é. Na minha elaboração, eu vejo mais elementos para dizer que é uma forma salário, né, porque é uma questão assim, é desassalariamento, né, como algumas pessoas entendem, então é uma forma de produção capitalista que não é salariada, eu não entendo dessa maneira. Mas, fundamentalmente, eu acho que são esses elementos, né, o valor do salário, ele se constitui como esse pagamento monetário, né, e o trabalhador Uber, por exemplo, né, o motorista de aplicativo, ele recebe pagamento sob a forma monetária, né? Digamos assim, não é um salário fixo, é uma forma, digamos, é uma forma que tem uma configuração diferente do salário comum que a gente conhece, né? Mas eu diria assim, ó, isso aqui não está negando os elementos ainda do que é salário. Você tem elementos de uma coisa que é diferente, de um salário que é diferente, né? Caracterizar a especificidade desse salário, eu acho que é uma questão a se fazer, mas, inclusive, é uma questão a se fazer numa relação que é capitalista, né? Eu não vejo, digamos assim, uma coisa muito nova, não é uma relação de trabalho capitalista, por exemplo. E, fundamentalmente, é um circuito de valorização do capital, né? É um processo de trabalho que ele acaba sendo articulado e comandado, né, pelo próprio capital, eu diria. Você tem, por exemplo, elementos que tornam isso mais
contraditório, por exemplo, né? O trabalhador ele tem a propriedade do veículo, ele não tem uma regularidade com o contratante, né? Ele pode ser contratado ele pode se inserir em diferentes plataformas, né? Mas essas plataformas, digamos assim, elas são formas de organização da produção capitalista, né? Se submeter ao capital não é necessariamente se submeter a um empregador em particular. É uma relação social que ela é mais ampla, né? Um processo, é uma forma social essa relação, uma relação que tem uma diversidade de elementos mais complexos que uma relação imediata, né? Entre trabalhador e empregador, imediato. Mas eu não sei se eu respondi, né, de modo geral, porque o processo Não, interessante, porque interessante. o processo de produção ou o processo de organização empresarial Uber, né, ou plataforma, é um processo que tem a finalidade da valorização, é um processo capitalista, né? Você não tem, digamos, o valor de uso como a finalidade. Para o trabalhador, a finalidade é sempre o salário, é sempre o valor de uso, né? Mas essa relação salarial, quando ela se insere numa relação, por exemplo, DMD, né, que é dinheiro que compra mercadoria para aumentar a quantidade de dinheiro, a finalidade é o valor de troca, isso é relação capitalista, né? A forma salário que está ali dentro, ela digamos assim, ela passa a ser controlada, ela passa a ser dominada pelo valor de troca, pela forma capital, né, pelo processo de valorização propriamente. Então, eu tenho essa leitura, né? E aqui eu acho que o Marx ele traz também essas características para a gente pensar. Ele está enfatizando essa distinção, né? Da forma salário, esse circuito da finalidade do uso do dinheiro, né? Para o trabalhador e a diferença da finalidade do uso do dinheiro para o capitalista, por exemplo, né? Bom, é isso. Eu, eu concordo com o que você colocou em termos, vamos dizer assim, é uma provocação. É claro que isso aí não é fácil, porque, como você disse, nós temos que estar lidando com níveis de abstração muito diferentes. Mas vamos ver aqui o que eu penso que o Marx ele coloca elementos. Só antes de passar a palavra para a Nissan. Bom, a Nissan levantou a mão. Nissan, por Não, não, favor, pode comentar, pode pode falar, comentar. professor. Se o senhor quiser falar primeiro, depois eu comento. Não, eu vou falar, porque aí você aproveita. Tá, tá. Eu vou só complementar aquilo que o Eziel colocou, porque quando eu disse que o Marx aqui oferece, embora a gente não tenha acabado de ler todo o parágrafo, mas ele oferece alguns pontos essenciais daquilo que diferencia o trabalhador livre do escravo. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, o motorista da Uber, ele não é escravo, ele é trabalhador livre, certo? Quer dizer, é uma condição, trabalhador livre, trabalhador assalariado, mas, veja bem, ele não entra nessa questão de nós estarmos, vamos dizer, pensando as formas que assume o trabalho assalariado, né? Então, isso permite que a gente possa estar fazendo essa digressão aqui e a gente possa até considerar, por exemplo, essa relação salarial que nós encontramos no trabalhador uberizado, no caso do motorista de aplicativo, nós podemos considerá-lo como uma forma excêntrica, mas uma forma de trabalho assalariado. Quer dizer, é uma forma excêntrica porque não tem falta alguns elementos que você encontraria, por exemplo, naquela forma do trabalho assalariado que o Marx ele pensa, por exemplo, a produção do capital, né? Falta certos elementos, embora isso não quer dizer que você não tenha. Você tem, sim, aí uma relação de subalternidade, você pode até caracterizar como tendo um vínculo de emprego, né? Mas são formas atípicas, não são formas típicas, é isso que eu estou querendo dizer. Mas isso não nos interessa aqui, não nos interessa. O que interessa é que o Marx diz é trabalhador livre e não
escravo. Isso é importante que se diga, até porque tem todo um discurso das pessoas falar, né, dizendo, o motorista de aplicativo, mas nem tanto, mas pensando aí, por exemplo, os entregadores de aplicativo, né, os Escravidão estafetas, né, digital, como né? Eu já ouvi o termo, por exemplo. exato. Se fala em escravo digital, tal. Quer dizer, eles perdem esse elemento, essa especificidade, que é fundamental, inclusive, para nós pensarmos o capitalismo, né? Quer dizer, a modernidade do capital, que é isso que o Marx está tentando mostrar, o escravo e o trabalhador livre. Então, esse é o ponto 1. Agora, o trabalhador livre, olha só, é isso que o Ezequiel colocou. O escravo, ele recebe os meios de subsistência necessários à sua subsistência na forma natural, né? Enquanto, quer dizer, em valores de uso, enquanto o trabalhador livre, ele a recebe na forma de dinheiro, valor de troca, forma social abstrata da riqueza. Isso é que é interessante. Depois é que ele fala no salário, né? Mas o fundamental é isso, essa forma em que ele recebe, né, os meios de subsistência, necessários. Quer dizer, o trabalhador livre, ele recebe numa forma fetichizada, né? O que é o dinheiro? Né? O salário, né? Quer dizer, é uma forma fetichizada, né? Tanto que ele vai dizer aqui, né, o salário, né? Essa categoria salário, que também nós temos que entender, é uma categoria elástica. Ela não se reduz meramente naquelas relações, né, que a gente encontra, por exemplo, nas formas típicas. Você pode tentar caracterizar, por exemplo, isso daí nós já discutimos, né, certas formas salariais que são atípicas, né, são rendas salariais sem ser propriamente aquilo que, né, mas o que vale é o seguinte: o salário ele tem essa forma. Que forma? Essa forma monetária, né? E o dinheiro funciona aqui, ele diz, o Marx dizendo, uma forma evanescente do valor de troca como mero meio de circulação, né? Quer dizer, essa questão do meio de circulação é fundamental, isso é muito importante, né? É muito importante, porque veja bem, né? Aí você tem uma contradição. Na representação do trabalhador, aquilo que ele recebe é um meio de circulação para ele poder fazer o quê? Para ele poder comprar, né, mercadorias, quer dizer, valores de uso, né? Mas esse meio de circulação, ele, ele é resultado de um trabalho cuja finalidade e resultado é a riqueza abstrata, é o valor de troca, quer dizer que está oculto, né? A gente, quando recebe salário, a primeira coisa que a gente pensa é o que é que eu vou comprar com isso. A gente pensa nessa dimensão mais, né? E uma coisa até interessante, porque a gente poderia estar, talvez seja por isso, né? Que fica aquela ilusão que nós somos escravos, porque olha só, o escravo recebia, né, os seus meios de subsistência com valores de uso. Mas isso é meramente uma ilusão, né? Porque, na verdade, quando você recebe aquele salário, né, ele diz aqui, ó, é uma forma, né? É uma forma evanescente do valor de troca, né? Quer dizer que tem por trás dele a, a produção da riqueza abstrata, né? Quer dizer, do capital. Né? Isso está oculto, isso daí está oculto, porque para o trabalhador o que interessa, né, já que ele é possuidor de dinheiro, o que interessa para ele é o quê? Comprar mercadorias. E isso é uma questão ideológica, né? Nós já discutimos sobre a forma salário, fizemos até várias discussões, podcast, discutindo lá aquele capítulo, aquela seção lá do Capital, livro 1, né? Que a forma salário ela é uma forma muito
muito rica, né, de entendermos essa mistificação da exploração, né, porque ela toca exatamente naquilo que diz respeito às individualidades, né, as individualidades que ela tem carecimentos, né, carecimentos que são satisfeitos através da compra de mercadorias, já que é uma sociedade, né, uma sociedade monetária, sociedade capitalista, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente, vamos dizer, o contrário daquilo que representa, na verdade, o salário, né? Como capital variável, né? E como sendo uma categoria da produção do capital, né? Da riqueza abstrata. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Como essa forma dinheiro, né, amarrada aí, que amarra a forma salário, né, que amarra o trabalhador livre, só para vocês verem aí que você tem várias amarrações aí, né? Quer dizer, que compõe a modernidade. É o trabalhador livre, forma salário, né, forma dinheiro e consumo. O Marx ele fala em consumo, mas só que tem uma coisa mais importante ainda, a questão do consumo, né? Ele diz assim: ele também pode gastar seu salário em aguardente, etc. Certo? Ele pode até guardar, entesourar alguma coisa. Olha que interessante aqui. Né? O Marx está pensando naqueles trabalhadores que eles até podem entesourar, podem poupar, podem gastar com aguardente, pode comprar jornal, né? Isso do consumo são todos elementos ideológicos também. Por quê? Porque causa aquela ilusão que são agentes livres, né? Que deve responsabilizar-se por seus atos. Ele é responsável perante si mesmo. Olha que interessante aqui, o Marx né? Porque ele é responsável perante si mesmo, pela maneira como gasta seu salário. É novamente uma amarração, né? Quer dizer, essa ilusão de liberdade, ela é real, né? Ela não é uma mistificação, não é uma mentira, né? No capitalismo, na verdade, é o trabalhador livre. Mas é por que ele é livre? Pronto, nós sabemos por que ele é livre. Porque ele é responsável perante si mesmo. Ele é um agente livre, ele é responsável perante si mesmo. E anteriormente o Marx já tinha falado nessa questão da responsabilidade. Isso é muito interessante, porque isso é pior nos trabalhadores, vamos agora falar dos motoristas da Uber, né? Esse tipo de trabalhador está muito mais fetichizado, essa relação salarial, né? O capital por trás. Quer dizer, você tem o fetiche da tecnologia, você tem um fetiche disso tudo que diz respeito a ser um trabalhador livre, né? E, inclusive, numa sociedade onde o consumo ela organiza a subjetividade, entendeu? Então, quer dizer, não o Marx ele está descrevendo, mas está explicando, analisando de uma forma dialética, né, aquilo que, na verdade, constitui a exploração, mas o que eu acho mais interessante, né, do que nós tratarmos especificamente, discutem muito, né, isso é importante também, né, discutir a questão da taxa de exploração, capital variável, capital constante, todas essas relações, vamos dizer, objetivas, né? Mas eu sempre fico pensando assim, o que é que há por trás dessa objetividade? Você tem formas de subjetivação, né? De amarrar as individualidades. O capitalismo ele amarra muito mais do que o escravismo, né? E isso é que é interessante. É por isso que essa amarração ela se chama fetichismo, né? Fetichismo é o fetichismo da mercadoria, porque tudo isso aqui é mercadoria. O dinheiro é mercadoria, o salário que ele recebe na forma de dinheiro, né? O consumo é de mercadorias, né? Então você tem um fetichismo da mercadoria produzindo uma forma de subjetividade, né? De um agente livre,
A questão da liberdade é um valor fundamental, é por isso que, para decifrar o trabalho uberizado, que tem na categoria essa ideia de liberdade, é uma coisa muito forte, né, no discurso desses trabalhadores, né, a gente, pronto, ler essa parte aqui do capítulo 6 inédito é fundamental para nós vermos como é que se dá essa amarração, até para se distinguir dos escravos. Quer dizer, chamar entregador, estafeta, chamar de escravos digitais, gente, é de uma tremenda falta de densidade teórica, né? É cair no impressionismo, né? O impressionismo sociológico, que fica numa dimensão até um pouco católica, né? Aquela coisa do coitadismo, né? Que geralmente tem muito aqui no Brasil, né? Você descreve toda uma situação que é de exploração e de expoliação como sendo uma questão, como se fosse uma relação de servidão, né? Embora até o nosso grande mestre, né, Ricardo Antunes, tenha contribuído para isso, quando ele intitula o livro dele Os Privilégios da Servidão, né? Quando, na verdade, não é servidão coisa nenhuma, né? O que você tem ali são formas, né, capitalistas, né, de trabalhadores livres, né, com esse tipo de amarração aqui que a gente está comentando. Nissan, por favor. Oi, professor, eu estou rindo sozinha aqui, porque eu lembrei de um colega de estudos que leu um excerto de um texto que eu escrevi e falou que eu estou muito giovaniana. Aí eu falei assim, olha, é um elogio então, hein? E o que o senhor falou, fez o comentário, eu falei, nossa, que interessante. Eu pensei, obviamente, jamais saberia explicar da maneira como o senhor explicou, mas foi justamente esse o ponto que me chamou a atenção desde o início do 476 indo para o 477, que o Marx fala sobre essa questão da possibilidade do mestre se tornar capitalista, né, dessa liberdade que se tem para ter um campo de desenvolvimento pessoal do trabalhador, que leva a essa situação de individualidade no trabalho, né, que você tem a liberdade de se aperfeiçoar, e assim como agora, nesse tópico, fala sobre a liberdade de se ter um salário e de se gastá-lo da maneira que bem entender, né? E tudo isso, obviamente, como o meu objeto de pesquisa é a plataformização do trabalho, eu fico tentando associar. E a única coisa que eu consigo apreender desses escritos é trazendo para a concretude do hoje, né, para a realidade de hoje, que essa liberdade ela é muito restrita, muito limitada, né, e que, na verdade, é uma mistificação, porque ela serve para justificar justamente essa situação de exploração e também a esse fenômeno que a gente percebe no trabalho de hoje, principalmente esse trabalho intermediado pelas plataformas, que é essa possibilidade que o capital conseguiu com que o trabalhador se autorresponsabilize, se autoculpabilize pelo seu sucesso ali no ganho salarial ou pelo seu fracasso, pela sua desgraça. Então, tudo isso, todo esse mecanismo, esse movimento, né, de saída do escravismo para o trabalho livre, ele é muito interessante para o capital e é carregado, como o senhor mesmo falou agora, de fetichismo, de algo que está por trás dessa intenção, né, de que se tenha essa visão de liberdade no trabalho. Então, é justamente isso que eu queria falar, o senhor explicou muito bem, e eu tinha pensado isso tudo, só que, obviamente, não saberia explicar tão bem, mas é isso mesmo, professor. Não, mas é isso. Bom, nós temos aqui um grupo de leituras marxistas. A gente tenta ler, né, sem muita pressa, né, porque o importante não é a gente cumprir tabela, é a gente aproveitar essas leituras aqui do Marx, né,
para fazer esse exercício mental, né? Que nós fazemos aqui, né? Quer dizer, isso daqui é quase uma terapia marxista, né, Zé? Justamente. Porque a gente É o vai divã aqui, né, fazendo, é, vai Gente, da minha terapia, dialética. provocando, né? eu amo, é minha happy hour. Adoro, meu grupo de estudos é sagrado. Não, isso daqui vamos dizer, aqui É a é uma nata. conversa, né? E a gente tenta, né? Eu tento organizar de uma forma que deixe vocês bem à vontade para vocês especularem, porque a Aham, especulação é no bom sentido, a especulação claro. dialética, entendeu? Aham, Porque a aham. especulação dialética é assim, pelo menos acontece comigo, eu não sei se acontece também com a Eziel, com a Nissan, mas acontece muito comigo. Às vezes, quando eu estou interpretando textos, isso aqui é uma interpretação de texto, eu descubro coisas que eu não sabia. De repente, eu estou falando coisas que eu disse, olha só, eu não sabia disso, entendeu? Uhum, Quer dizer, uhum. e esse texto, né, esse capítulo sexto inédito, ele é muito rico nesses movimentos que o Marx faz, principalmente nessa parte quando ele discute a subsunção formal, que ele está lidando com a transição de um modo para o outro. E essa transição, ela é a formação do sistema, né? Quer dizer, não é que ele está tratando aqui vamos dizer, da acumulação primitiva, né? A categoria de acumulação primitiva é de outra ordem, mas ele está falando da subsunção formal e, evidentemente, vocês viram o tempo que ele levou, gastou de tinta aqui para estar salientando essa diferença entre o escravo e o trabalhador livre, o trabalhador assalariado. Isso é muito interessante. Ele pega o escravo, ele não pega o servo feudal. Por que será? Né? Quer dizer, porque, na verdade, ele quer estar salientando como a categoria, né, ideológica, né, a ideologia fundante, inclusive, de tudo isso que a gente está discutindo aqui, para pensar o capital, é a ideologia da liberdade. Né? Quer dizer, o escravo não é livre, o trabalhador assalariado é livre. Pronto, então, isso, só em falar liberdade, é uma das categorias mais fortes da nossa civilização, né? Mais forte. Né? A Revolução Francesa foi feita em nome da liberdade, não foi em nome da fraternidade, nem da igualdade. Foi em nome da liberdade, mas a liberdade para o quê? Para explorar, né? Quebrando aqueles laços feudais. A liberdade é uma categoria muito forte, ela está muito no discurso, principalmente com essa questão tecnológica, a questão das plataformas. Né? A plataformização ela é uma tecnologia da liberdade, tecnologia flexível, que você pode escolher. Olha só, o Marx ele fala aqui, ele é responsável perante si mesmo pela maneira como gasta seu salário, mas não só seu salário, pela maneira como gasta seu tempo. Porque, na verdade, o que é o salário, se não tempo de trabalho, tempo de vida? Então, quer dizer, essa coisa de que você tem uma outra individualidade no capitalismo, que não é a do feudalismo nem a do escravismo. Essa individualidade é que nós estamos discutindo isso há mais de 150 anos, porque a gente deve a Karl Marx, né, a partir lá da década, metade do século XIX, toda uma reflexão, quando ele faz a crítica da economia política, ele entra para assim de cara para estar desmitificando essa liberdade que inclusive está na boca da burguesia, né? Até hoje, né? Com a boca da burguesia hoje é liberdade, né? Quer dizer, você tem a ditadura e tem a democracia, né? Na ditadura você não é livre, na democracia você é livre.
né? Qual é a estátua que está lá, abrindo lá para a América, lá, logo que você chega atravessando o Atlântico? A estátua da liberdade. Então, quer dizer, a liberdade, ela tem que ser desmitificada, mas desmitificada, sim, de forma dialética, porque não é que a gente está dizendo que o capitalismo ele é uma forma de escravismo, que a liberdade é uma mentira, de forma nenhuma, né? Quer dizer, isso é uma leitura falsa. A liberdade, ela é real, né? Ela é real. O Marx, inclusive, tem uma passagem aqui que ele, eu não encontro aqui diretamente, mas veja bem, ele fala, o trabalhador livre, ele é um agente livre, ele é responsável pelos seus atos, né? Isso mostra que abre-se toda uma interrogação sobre como é que é isso, né? O cara é explorado e, ao mesmo tempo, é livre, né? Com tudo, com a implicação de tudo que isso significa. Essa é a questão. E Mas é aí entra interessante, uma... Né? Pois é não, Eziel. interessante pensar essa categoria liberdade, né? Porque o pressuposto liberal, ele traz para o plano da individualidade, né? E não se pensa o plano social desse desenvolvimento da liberdade, o que é uma possibilidade também para se pensar, e inclusive uma necessidade política, né? Porque eu diria que aí é que está, digamos assim, a centralidade, né? Porque não é uma discussão banal falar sobre liberdade, né? Autodeterminação, o autogoverno, mas quando você coloca isso numa perspectiva individualista, né, você acaba reduzindo a uma concepção formal de liberdade, né, porque essa autodeterminação, isso está num plano, digamos assim, que pressupõe mediações sociais, né, da coletividade, da política, né, isso não está na mera esfera individual formal. Exato, exato. Você colocou uma questão interessante aí. Você já começa a pensar essa dimensão política, né? A esse campo da praxis, né? Quer dizer, a praxis ela já coloca um elemento que torna mais complexo, inclusive você lidar com essa, quer dizer, a modernidade ela é um mundo radicalmente novo, né? Que se contrasta com as sociedades agrárias, feudais, antigas, né? Mas isso fica para o estudo aí de vocês, tá? Pensando, né, sobre isso. Eu estou lendo uma biografia de Hegel que ela se intitula Hegel, o filósofo da liberdade, né? Isso aqui é interessante, né? Você lê a fenomenologia do espírito, você tem ali todo aquele movimento do espírito um espírito livre, né? E quer dizer, Hegel ele estava lá, ele estava vislumbrando ali o mundo que estava surgindo, né? Aquele mundo burguês, né? Que na verdade é muito forte isso daí. Bom, eu estou vendo aqui o nosso tempo, mas eu queria só ler só o próximo, não o próximo fechando esse parágrafo que a gente vai deixar para o próximo encontro, mas a próxima frase que está inclusive em itálico, que o Marx muito provavelmente colocou em itálico essa frase. Olha que frase poderosa. O Marx Professor, diz, sim, pois não, Eziel. eu achei interessante. Só para conversar com essa passagem que o senhor vai ler, eu vou ler uma outra aqui que a gente não colocou a atenção para articular um pouco melhor, rapidinho aqui. Ele fala, né? Isso a gente já leu, mas ele coloca aqui, né? Sobre essa escolha, essa liberdade, né? O escravo pertence a um determinado senhor. O trabalhador deve vender-se ao capital, mas não a um determinado capitalista, e sim dentro de certas esferas. Ele pode escolher a quem se vender e pode mudar de senhor, né? Então, aqui você já vê uma dimensão
ele é livre, mas não é tão livre assim, né? Não, sempre tem essa, né? É por isso que Não, isso é dialética, né? É não, verdade, não, claro. é verdade. Mas ainda Essa é a nessa linha de palavra, é dialética. argumentação, ele não foi para outro plano, né? Só. Exato, exato. Não, mas quer dizer, você tinha que ter a dialética, né? A dialética também é um, É, é uma lógica da modernidade, né? Quer dizer, a dialética não é uma coisa estranha. Você não tinha dialética no feudalismo e na antiguidade. Quer dizer, porque o capitalismo ele é isso, né? Ele é livre, mas ele não é tão livre, mas ele é livre. Quer dizer, e não é, né? Quer é, dizer, e tem essa questão aí que você leu, que daria toda uma digressão sobre a questão de que a relação, quer dizer, quando ele diz que o trabalhador deve vender-se ao capital, é, significa que, na verdade, o verdadeiro senhor do trabalhador livre, ele é, ele é abstrato, ele é oculto, ele não é uma pessoa assim, uma pessoa mesmo, né? Quer dizer, é por isso que de um certo modo, a crítica do capital, nós temos que ter muito cuidado para nós não cairmos no personalismo, né? O personalismo, que é no sentido de personalizar, vamos dizer, né? Esse verdadeiro senhor, né? Do trabalhador assalariado, né? A gente fala em capitalista, mas não é nem o capitalista, é o capital, porque o capitalista ele é só a personificação do capital, né? Quer dizer, a gente não pode nem personalizar, né? No sentido de ser, porque se for uma pessoa XYZ, você pode deixar aquilo dali, você vai para outro emprego, né? Quer dizer, mas a questão não é essa, né? Agora, a frase que eu vou ler, que complementa isso que o Eziel já fez referência, e tem a ver, né? Ele aprende, ó, ele está falando aqui do trabalhador livre, ele aprende a dominar a si mesmo em contraste com o escravo, que precisa de um senhor. Isso é muito interessante, essa coisa de dominar a si mesmo, ter responsabilidade. Você vê que são tudo categorias morais e categorias psicológicas. Olha que interessante. E depois a gente acha que você não tem uma psicologia em Marx, né? Quando ele está exatamente falando dessa subjetividade, né, do trabalhador livre. Ele é um agente, ele fala agente livre, né? Ele fala agente livre, ele não é só um trabalhador livre, ele é um agente livre. Quer dizer, responsável, né, que escolhe, quer dizer, o consumo, ele já coloca esse elemento, né? E tudo são questões ideológicas, né? O consumo, cada vez que você consome, você está se implicando com esse processo de subjetivação, né? E então ele diz aqui, ó, o escravo é que precisa de um senhor, né? Isso é uma coisa interessante, gente, porque veja bem, o Immanuel Kant ele tem uma frase que ele disse, eu lembro disso porque num dos cursos que eu estava dando há muito tempo, eu estava utilizando um texto desse filósofo, né, alemão, que o Kant dizia o seguinte, que o homem é um animal que precisa de um senhor, né? Quer dizer, mas o Marx ele vai dizer que o escravo é que precisa de um senhor, né? Você vê que Marx e talvez o próprio Hegel, né? Porque não é só Marx, eu garanto para vocês como isso que o Marx está falando está em Hegel. Se vocês forem ler a filosofia do direito, né? Está lá presente essa diferença entre o trabalhador livre e o escravo, né? Porque o escravo que Hegel fala na fenomenologia do espírito não é o escravo no sentido do escravismo, certo? Ali tem outra, né?
tem um livro muito interessante que eu estou lendo, que fala sobre Hegel e a liberdade dos modernos, né? Que eu recomendo para vocês aí. É do Domênico Lossurdo, né? Foi publicado pela Boitempo. Hegel e a liberdade dos modernos. Porque é exatamente isso. Hegel foi um autor grandioso. Ele já via coisas. Marx, evidentemente, um leitor de Hegel, né? Marx, leitor de Hegel. Então, o trabalhador livre, quando ele diz aqui, ele não precisa de um senhor. Aí você pode perguntar, mas como é que ele diz que não precisa de um senhor? E aqui ele diz que o trabalhador deve vender-se ao capital, né? Porque, na verdade, do capital não é um senhor no sentido propriamente dito, como era o mestre, o master, né, do escravo, né? Quer dizer, a gente fala senhor só no sentido impressionista. Olha eu caindo aqui no sentido impressionista. Mas o senhor aí é no sentido, tem um outro sentido, né? A gente pode até especular para saber o que é que Marx quis dizer quando ele diz que o escravo precisa de um senhor, mas o trabalhador livre não. Né? Por quê? Porque o trabalhador livre, ele aprende a dominar a si mesmo. Olha só, ele aprende a dominar a si mesmo. O que é que a gente vê em muitos estudos que discutem o trabalho uberizado? E muita gente fala, quer dizer, ele vê como patrão de si mesmo. Né? Isso é que é interessante. Aqui está tudo escrito aqui, o empreendedorismo, né? Quer dizer, o empreendedorismo é uma das ideologias mais fabulosas que o capital produziu nas últimas décadas, certo? Está no discurso aí de todos os grandes ideólogos do capital, né? Inclusive um dos candidatos aí na prefeitura de São Paulo, da extrema-direita, aí todo o discurso dele é empreendedorista, né? Mostrando o sucesso, né? Que, olha só, eu enriqueci porque eu empreendi, né? E a saída, a solução para tudo, né? Nós temos que ensinar as pessoas a empreenderem, porque é através disso que elas vão se tornar prósperas. Quer dizer, esse é o discurso, né? E é isso que o Marx colocou, olha só, isso daí é pertinente ao trabalhador livre. O trabalhador assalariado, ele já tem dentro de si essa natureza, vamos dizer, entre aspas, né, de dominar a si mesmo. E esse dominar a si mesmo, ele tem um duplo sentido. É no sentido dele ser responsável, inclusive, e no sentido de ele ser patrão de si. Quer dizer, o capital está dentro dele, né? No sentido que ele quer, vamos dizer, já que ele é livre, né? Então ele pode abraçar todo o discurso da prosperidade, né? Então isso é muito interessante. Fica aí a nossa especulação e eu deixo as palavras finais aí com vocês, caso vocês tenham alguma coisa a comentar. Eu acho que foram ótimas as reflexões. Esse foi um parágrafo muito rico, né? A gente achou uma metade do parágrafo, a gente achou que ia terminar esse Mas parágrafo, ficamos na metade. Vamos deixar para a próxima que vem mais, né? Muito Sim, rico essa reflexão e vai ajudar vocês que estão escrevendo, pesquisando, né? Com certeza vai ter que fazer uma citação disso e discorrer. Nossa, já fiz, professor. E aí você está sendo uma boa leitora de Marx e não de Giovanni Alves, porque eu não sou nada, eu só apenas ajudo a interpretar, né? Não, Giovanni também está em todas. É isso aí, gente. Então, até a próxima, a gente dá continuidade, né?